Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Ogata, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e ministro aulas em cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. No evento de hoje, a gente vai ver o ativo intangível. É um tema que é cobrado em provas de contabilidade geral dos mais variados níveis. Mas mesmo ele sendo um assunto tão cobrado em provas, ele tem ainda alguns aspectos que devemos tomar cuidado. Então, nesse evento de hoje eu vou mostrar ali muitas coisas, muitos pontos para se tomar cuidado. Vou dar algumas dicas importantes, chamar a atenção daquele ponto que às vezes você pode cair ali numa pegadinha, numa questão, mas com a aula de hoje vai ser possível verificar tudo isso, tá? Então vamos começar aqui. Antes de mais nada, né, eu vou chamar a atenção aí de vocês para quem ainda não entrou no site da Qualis Concursos, tá aqui o site qualisconcursos.com.br. Entra lá e pega o material desse evento. O material que eu deixei lá no site, o material escrito, que trata assim, tem desde os exercícios que eu coloco aqui, tem uma base teórica, é muito legal e como material de apoio ele vai ser importante aí na preparação de todos. Então vamos começar aqui no evento, aqui no ponto já tradicional, né, que é colocar aí algumas questões aí de prova. Então vamos começar quente o evento, tá? Uma questão da FCC: devem ser registrados como intangível no balanço patrimonial das sociedades por ações A. Bens e direitos que não forem passíveis de avaliação, ativos não destinados às atividades operacionais da companhia, ágio pago na aquisição de participações societárias, obras de arte e objetos de valor histórico e fundo de comércio. Então vamos ver aqui alguns pontos que eu trouxe da própria lei. Tá? Na Lei 6.404 de 76 é estabelecido o seguinte: no intangível são classificadas as contas representativas de direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. O que eu vou chamar a atenção aqui? Bom, em primeiro lugar, são direitos, né, que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. Então vão ser o quê? Aqueles bens que não têm substância física, mas que a empresa utiliza nas atividades dela. Exemplos: patentes, direitos autorais, softwares, uma concessão que a empresa tenha para ela poder realizar algum serviço público delegado aí pelo poder público, são exemplos aí de bens incorpóreos, vão estar classificados no intangível. E aqui a lei coloca também, inclusive, o fundo de comércio adquirido. O que é esse fundo de comércio? Eu coloquei aqui, ó, fundo de comércio é o goodwill, ok? É uma expressão que a gente vê muito, né, quando se estuda equivalência patrimonial, consolidação de balanços, controladas e coligadas, é o famoso goodwill, que é o quê? É aquele valor excedente que a empresa paga em relação à participação que ela tem no capital permanente, né, de outra sociedade e que já foi avaliado a valor justo. Então, lembrando aqui, né, vocês podem olhar, eu tenho um evento aqui na Qualis que trata do MEP, e nesse evento eu faço todo aquele cálculo, mas assim, simplificadamente. Imagine que uma empresa comprou 100% da outra, adquiriu 100%. E essa outra empresa tinha um valor contábil do patrimônio líquido de 10 milhões de reais, tá? Esse é o valor contábil. Mas quando ela avalia a valor justo os ativos e passivos, se chega à conclusão que o patrimônio líquido dela, na verdade, é de 12 milhões de reais. E a empresa, então, vai avaliar o que? Olha, o MEP dela na equivalência patrimonial é 100%, então vai ser 10 milhões de reais, mais 2 milhões de reais é a mais-valia, que é o quanto o patrimônio líquido valia a valor justo, né, a valores de mercado. Então, mais 2 milhões de mais-valia teria 12 milhões.
Só que ocorre que a investidora pagou 15 milhões por essa empresa. Então, esses 15 milhões vão ser o quê? 3 milhões excedentes ao que a empresa valia, né? O quanto valia o patrimônio líquido dela, avaliado a valor justo. Era 12 milhões, né? Então 3 milhões, isso seria o goodwill. Então, este goodwill vai estar lá no intangível, tá? E lá nessa aula também do MAP, recomendo, né, que assistam, quem ainda não viu, eu vou dizer o seguinte, olha, mas toma cuidado que a lei está colocando aqui quando é na consolidação, que aí sim o goodwill estará no intangível, tá? Porque nas demonstrações individuais da investidora, esse goodwill estaria lá em investimentos. Mas esse é o primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção, mas por hora, então, a gente viu tudo que está aqui. Então, vamos lá na questão, que ela tem algumas, né, armadilhas aqui, ó. O que deve ser registrado como intangível? A. Bens e direitos que não forem passíveis de avaliação. Bom, se esse bem e direito não é passivo de avaliação, ele não vai constar do ativo, tá? Porque uma das condições para se reconhecer um ativo é que ele possa ser avaliado de uma forma confiável. Então, A está errado. Depois, ele coloca aqui na B, ativos não destinados às atividades operacionais da companhia. A gente viu que para estar no ativo intangível é preciso o quê? Que a empresa utilize aquele ativo, né, incorpóreo, né, nas atividades dela. Então, se ela não está fora das atividades dela, não é utilizado, não pode ser intangível. Então, vamos pular para o D, né? Obras de arte e objetos de valor histórico. Bom, obra de arte tem substância física, tá? Normalmente aí numa empresa, uma empresa comercial que não lide, né, com obras de arte, sei lá, um supermercado, uma rede de supermercado, a obra de arte estaria em investimentos, né? Se for uma empresa que, de repente, ela vende obras de arte, aí estaria no estoque, mas nunca no intangível, até porque é um bem o quê? Corpóreo. Aqui a pegadinha que vocês poderiam ter dúvida é o quê? Será que é o ágio pago, já que a gente viu o goodwill, né? Acabou de ver que o goodwill, fundo de comércio adquirido, ele faz parte do intangível. Aqui, aí daria uma dúvida, né? Porque o fundo de comércio tem que ser o adquirido, tá? Fundo de comércio tem que ser o adquirido. Não vale o que a empresa acumula nas suas atividades. Então, por exemplo, eu imagino que a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, se fosse vendida, teria um goodwill absurdo. Ela deve valer muito mais do que os ativos menos passivos dela, valor de mercado, porque tem, né, uma posição no mercado, tem uma tradição, né, no mercado mundial, tem tudo aquilo que a empresa acumulou ao longo do tempo, vai ter um valor. Esse seria o goodwill adquirido, mas só se ela for vendida. A Coca-Cola, supondo que ela esteja com o mesmo controlador há muito tempo, já tudo isso que foi acumulado não está contabilizado lá, não está? Não, porque não vale o goodwill que ela acumula ao longo do tempo. O goodwill só existe ou só vai ser avaliado na contabilidade quando ele é vendido. É uma história que eu costumo dizer, né, para as pessoas. Eu falo, olha, o que é o valor de algo? O valor de mercado é o que tem alguém disposto a pagar. Eu sempre falo isso, né? Então, às vezes, por que eu falo isso? Às vezes tem pessoas, né, que, sei lá, casou com um carro. Aí tá lá, a pessoa ama aquele carro, e aí o carro lá na tabela no mercado, sei lá, vale 30 mil e a pessoa quer 50 mil. Eu falo, ó, vale 50 mil? Vale se tiver alguém disposto a pagar. Se não tiver, não vale. Então, esse é o princípio da contabilidade também, né? Goodwill só vale o adquirido. Então, você poderia ficar com a dúvida: será que é fundo de comércio aqui? Porque ele não está dizendo que é o fundo de comércio adquirido. Então, você ficaria com a dúvida. Mas e o ágio pago? Olha só, esse aqui foi pago na aquisição de participações societárias. Será que é esse o correto? Não. Por que não é o correto? Vocês lembram que eu mostrei agora? Que o ágio pago pode ser o quê? Ou é mais-valia, porque é a diferença do patrimônio líquido entre o valor contábil dele e o valor
justo, né? Ele é avaliado a valor justo, essa diferença se chama mais-valia. E depois o goodwill é o que ultrapassa a mais-valia, o que foi pago e ultrapassa a mais-valia. Então o ágio aqui não é qualquer ágio que vai estar no intangível, é só o goodwill. Então vai sobrar o fundo de comércio. Mesmo aqui não estando tão completo, não está aqui dizendo que é o fundo de comércio adquirido, a gente considera ele como correto, tá? Então aqui teremos aqui então alternativa E, fundo de comércio. É o mais ou menos errado aqui, né? Vou dizer assim. Vamos continuar aqui. Questão número 2. São ativos, são exemplos de ativos intangíveis. Então vamos ver aqui, vamos ver item a item aqui. Patentes. Patente, ok, né? É um ativo intangível. Marcas geradas internamente, olha, a marca gerada internamente, eu dei o exemplo da Coca-Cola, né? Quanto será que valeria a Coca-Cola se ela vendesse aquela marca? Com certeza valeria bilhões, né? Só que a Coca-Cola não foi vendida essa marca. Então, é o que eu falo, em regra, o ativo é avaliado a valor de custo. Em algumas ocasiões, em alguns casos, né, que a norma prevê, pode ser avaliado a valor justo, que seria o valor de mercado, mas em regra é a valor de custo. Então, no caso da Coca-Cola, como essa marca não foi comprada nem vendida, foi acumulada ao longo dos anos, lá no balanço da Coca-Cola, essa marca vai ter um valor, mas é um valor irrisório lá, o que ela eventualmente teve que registrar a marca, e quanto que se paga lá no registro de marca? Eu nem sei, mas não é muito dinheiro não, né? Pelo menos perto do que vale a marca Coca-Cola se fosse vendida. Então, mas essa marca gerada internamente pode ter um valor no intangível? Pode. Vai ser um valor baixo, porque é basicamente o custo, né? O que a empresa gastou lá eventualmente para registrar essa marca, por exemplo. E edifício? Edifício é corpóreo, né? Então eu não posso dizer que um edifício é um intangível, né? Então, em regra, o edifício vai estar onde? Lá no imobilizado. Na B, gastos com pesquisa. A gente vai ver já já que gasto com pesquisa é despesa, não pode estar no intangível. Tá? Estoques. Estoques é o quê? É um ativo corpóreo, né? Ele é tangível, vai estar normalmente no ativo circulante, mas ele é corpóreo. Então, estoques não é o caso, até porque também ele vai ter um outro tratamento, né? Normalmente no ativo circulante. Ágil por expectativa de rentabilidade futura, o famoso goodwill ou fundo de comércio, sim, né? Desde que ele tenha sido o quê? Adquirido, pá. Bom, então aqui na B também não é, né? Por conta dessas outras opções erradas. Patentes cedidas gratuitamente. Aqui ele não disse cedidas para quem. Se for para a própria empresa, que ela tem aquela patente, realmente ela não estaria no intangível, porque ela teria um valor zero. Se ela cedeu para outros e ainda tem o controle daquela patente, em tese estaria no intangível. Mas enfim, aqui eu vou dar o benefício da dúvida aqui, né? Treinamento de funcionários, olha isso aqui. Depois eu vou chegar num ponto aqui, mas por hora eu vou falar que treinamento de funcionários não faz parte do ativo intangível. Já já eu explico melhor esse porquê, tá? Mas por hora eu vou dizer até assim, vou explicar sem dizer muito, né? Porque ele não é identificável. Já já a gente vai ver o que é identificável. Juros a pagar vai ser o quê? Normalmente passivo circulante. Então, C também está errada, né? Vamos ver a alternativa D. Gastos com desenvolvimento de produtos. Bom, isso aqui pode ser um ativo intangível. Ele vai ter que obedecer certas condições, mas aqui do jeito que ele falou aqui, bom, pode ser um exemplo. Pode. Marcas adquiridas de terceiros? Sim, né? Ele pagou a marca, pagou por essa marca, vai ter um valor lá no intangível. E softwares, em regra, sim, quando ele fala software, está falando a regra geral, software é intangível. Mas a gente vai ver que é uma das coisas que eu disse que tem
suas nuances, que o intangível tem coisas nele que não é tão simples assim, que tem algumas armadilhas. Então, software é uma delas, mas aqui a D estaria tudo certo, tá? Aí, marcas geradas internamente, a gente ficaria com aquele benefício da dúvida, né, que eu falei aqui, vai ter um valor irrisório, enfim. Patentes cedidas gratuitamente, aqui também eu daria o benefício da dúvida, o que será, como que é, em que situação que ela é, cedida para outra ou cedida para a própria empresa? Bom, não sei. Mas aqui, ajuste de avaliação patrimonial, não tem dúvida nenhuma. Ele não vai estar no intangível. Ele é uma conta do patrimônio líquido, tá? Ajuste de avaliação patrimonial estará lá no patrimônio líquido. Então, a 2 aqui, a única correta é a alternativa D. Então, gastos com desenvolvimento de produtos, marcas adquiridas de terceiros e softwares são exemplos de intangíveis. Vamos continuar aqui. Alternativa não, né? 3, né? Questão 3. Avalie o seguinte item. O software de uma máquina ferramenta controlada por um computador que não funciona sem esse software específico e que é parte integrante do referido equipamento, será classificado obrigatoriamente como ativo intangível. Aqui é o cuidado que eu digo. Olha, software, dito assim, pura e simplesmente seco, software, considera como intangível. Mas na verdade ele tem umas nuances. Quais são as nuances? Se o software é parte integrante daquele equipamento, do hardware, e o hardware não funciona sem o software, aí esse software não vai ser considerado intangível. Ele vai ser o quê? Classificado junto com o imobilizado, nesse exemplo que eu dei, né? Ele vai estar junto com aquele outro ativo. Esse é o caso, tá? O software da máquina ferramenta, a máquina ferramenta funciona sem o software? Não. Então, ainda que a empresa tenha pago por ela, ela vai o quê? Vai somar ao valor do imobilizado, tá? Seria a mesma coisa um elevador, né? O elevador tem software, né? Uma escada rolante. Todos eles são softwares, mas o equipamento, ele não é a parte do equipamento, ele é como se fosse parte integrante, né? Sem o software, o equipamento não funciona. A mesma coisa no computador quando a gente tem um sistema operacional. Software funciona operacional? Não, não funciona. Então, o sistema operacional é parte integrante do software. Você fala, mas o Windows tem valor, né? Supondo que fosse o Windows. Sim, tem valor, mas a empresa vai somar aquele valor do Windows, por exemplo, que é o sistema operacional, com o valor da CPU, do monitor e tudo mais, e aí vai ter aquele valor que vai estar classificado na contabilidade como imobilizado. Tá? Mas que software, então, que é intangível? É aquele software que não tem relação com o equipamento em si. Então, imagine que a empresa tem um sistema de gerenciamento contábil, administrativo, que integra tudo. Nesse exemplo, você percebe que o software ele não está ligado especificamente a um equipamento. Tanto é que a empresa pode trocar de equipamentos e ainda assim usar aquele mesmo software. Né? Ela vai só transferir de um equipamento para o outro, vai lá, né, gravar eventualmente num outro servidor, mas enfim, é um software que ele não está ligado, a máquina não depende exatamente do software, as máquinas estão funcionando normalmente lá e esse software vai ser algo à parte. Então, este exemplo de software, sim, esse é um intangível. Já o que consta aqui, né, que a máquina ferramenta só funciona com esse software, não funciona sem ele, então o custo dele vai ser somado ao custo da máquina ferramenta e o software vai ser classificado no imobilizado, juntamente com a máquina, né, que ele faz parte. Então, aqui esse item está errado. Tá? Vamos à próxima questão. Uma outra questão aqui, né, classifica a afirmação seguinte, né, questão 4, né, essa, né, eu não mudei a numeração. Um dos critérios para identificação de um ativo intangível diz respeito à possibilidade de separação deste ativo dos demais pertencentes à entidade, de forma que ele possa ser vendido, transferido, licenciado ou alugado. Então vamos ver a definição de intangível nos termos da norma do CPC. Então, pronunciamento técnico CPC 4
R1, ativo intangível. Ele está dizendo aqui, olha que interessante, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Essa definição aqui é ótima, porque olha só o que ele está falando. Ativo monetário é aquele representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em uma quantia fixa ou determinável de dinheiro. Olha que interessante. Por que eu falo isso? Ó, imagine o seguinte, contas a receber, a conta clientes. Será que essa conta tem substância física? Não tem, né? Não tem substância nenhuma, né? A conta clientes é um direito, é algo assim, é algo incorpóreo. Mas por que ele não se confunde com intangível, então, uma conta a receber? Porque ele é um ativo monetário. Ele, em si, representa o quê? Um valor que a empresa tem a receber. A mesma coisa a conta corrente que ela tem no banco, né? A conta corrente é o quê? Essa conta corrente também é um direito, mas é um ativo o quê? Monetário. É representado por dinheiro ou por direito a receber uma quantia fixa determinável de dinheiro. Então, primeiro, ele não se confunde, ele é um ativo não monetário. Ele não vai ter substância física também e ele é identificável. Agora, vamos ver então o que significa um ativo identificável. Que a gente viu, né, que o intangível precisa atender a 3 critérios: ser não monetário, não ter substância física e ser identificável. Vamos lá. O ativo intangível deve ser identificável, controlado e gerador de benefício econômico futuro. Essa mesma norma fala, olha, além de identificável, né, sem substância física e sem ser monetário, ele tem que ser identificável, controlado e gerador de benefício econômico futuro. Então vamos ver o que quer dizer identificável. Ele é identificável, um ativo é identificável quando for separável, podendo ser destacado da empresa e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado. Então vamos pensar numa marca. Será que uma marca ela é separável? Sim, uma marca é separável. A empresa pode vender essa marca, pode transferir, licenciar para outros, né? Então tem lá a Disney licencia, né, o Mickey para empresas fazerem lá, né, roupas, sapatos, tênis, né, com o Mickey ela licenciou a marca. Pode alugar? Pode. Pode trocar por outro ativo? Pode. Você faz. Isso quer dizer o quê? Que ele é separável. Uma marca é assim, uma patente também é assim. Por outro lado, se eu falar assim, vamos pensar que eu disse que uma concessão, né? Uma empresa tem uma concessão para explorar o quê? O serviço de transporte público de determinada cidade. Ele é separável? Ele pode ser destacado, vendido, transferido? A gente viu que, em regra, não, né? Isso aqui é uma matéria do direito administrativo, que o concessionário, em regra, ele não pode transferir para terceiros aquela concessão, a não ser, né, que esteja previsto e o poder concedente dê anuência para isso, mas em regra ele não é. Falar, então aquela concessão, por que ela pode ser um intangível, já que ela não é separável? Porque está aqui na B, ou, né, é um ou outro, não precisa ser dos dois. Se ela for resultado de direitos legais ou contratuais. Nesse exemplo que eu dei da concessão de transporte público, ela tem um contrato, né, com o poder concedente que lhe permite explorar aquele serviço de transporte. Então, aquele serviço de transporte, aquela concessão, ela pagou por ela, né, vai estar classificado lá no intangível da empresa de transporte público, tá? Então, para ser identificável, ele tem que ser o quê? Ou é separável, ou seja, pode ser vendido, trocado, transferido, licenciado, alugado, ou ela é resultado de direitos legais ou contratuais. E aqui eu digo, lembra na questão lá, na segunda questão, né? A gente falava, mas o treinamento de funcionários. Quando a empresa fornece o treinamento para o funcionário, será que ela vai ter vantagens com isso? Suponho que sim, né? Porque senão ela não ia gastar dinheiro à toa. Mas por que ela não reconhece como intangível? Antes de entrar na Receita Federal, trabalhei numa empresa, tá? Era uma empresa de tecnologia, que o investimento dela em treinamento era enorme, né? Até porque
a tecnologia, a gente fazia assistência técnica, atendia no Brasil todo, era algo assim, muito essencial. Então ela treinava o tempo todo. Eu acho que eu passava lá do meu tempo útil lá, eu diria o seguinte, que talvez ali, seguramente que uns 15% do meu tempo, 15 ou 20%, eu passava em treinamentos nessa empresa. Mas a empresa, mesmo né, nesse caso que ela deve gastar muito com treinamento, era tudo despesa, ou é tudo despesa mesmo hoje. Ela não pode colocar no intangível aquele gasto dela com treinamento, ainda que ela esteja se beneficiando, ainda que o treinamento seja necessário para ela oferir as receitas, mas por quê? Porque esse ativo não é identificável. Ela não separa, ela não tem direitos legais ou contratuais em relação àquele treinamento, ele é uma despesa. Então, sempre que aparecer isso em prova, você pode ter até essa dúvida, ele pode até contar uma historinha, né? Se eu fosse o avaliador, eu contaria essa historinha para vocês, né? Que o treinamento é necessário, que a empresa sem treinamento, como ela é de uma área tecnológica, ela não consegue oferir as receitas, aquilo vai melhorar, a empresa vai aumentar as receitas, diminuir os custos, mas ele não pode ser gasto com treinamento de funcionários, não pode ser contabilizado como ativo intangível, porque ele não é identificável. Ok? E um ativo é controlado o quê? Quando a entidade obtém benefícios futuros advindos dele. A gente vai ver depois que tipo de benefício futuro é, mas eu sempre vou chamar a atenção sobre a norma, que é o seguinte: se um ativo não traz benefício futuro para a empresa, então ele é uma despesa, né? Ele é inútil. Para que ele está lá? Um ativo só é ativo porque ele vai trazer um benefício econômico futuro. Tá? A gente vai ver que tipo de benefício econômico futuro é esse. Mas assim, se não traz benefício econômico futuro nenhum, então não é ativo, né? Virou despesa. Então ela tem que obter benefício econômico futuro advindo dele e mais, aqui é E, né? Vou somar, tem que ter a outra condição junto, ele tem o poder de limitar o acesso de outros a esses benefícios. Tá? Porque se é algo livre, ela faz assim, vamos supor lá, uma patente que já expirou, ela não vai estar mais no ativo. Você fala, bom, tudo bem, eu tenho uma indústria farmacêutica, que ela tem aquele ativo, ela continua obtendo, né? Porque o conhecimento que ela obteve da patente, ela vai continuar existindo, ela vai continuar fazendo aquele remédio. Só que ele não é controlado mais, porque qualquer um pode fazer, né? Qualquer outra indústria farmacêutica lá que faz genérico vai fazer aquele medicamento. Então ela não tem o quê? Ela não tem, nesse caso, ela não tem o poder de limitar o acesso de outro a esses benefícios. Aquela patente está o quê? Está livre, né? Qualquer um pode usar. Então, por isso, nesse caso que expirou uma patente, a empresa não vai mais reconhecê-lo como um ativo intangível, vai tirar, vai baixar do ativo porque ela já não obtém o quê? O controle. Embora ela ainda obtenha benefício econômico dele, mas ela não controla mais. Porque o que é não controlar mais? Ela não consegue evitar que outros tenham acesso àquele benefício. Então, o que a gente tinha visto, né, um dos critérios para a identificação de um ativo intangível diz respeito à possibilidade de separação deste ativo dos demais pertencentes à entidade. Então, ele é o que? Separável, né? De forma que ele possa ser vendido, transferido, licenciado ou alugado. Aqui está certo, né? Então, vamos para a próxima questão, né? Questão 5. Os benefícios econômicos futuros gerados por um ativo intangível pode incluir o quê? A receita de vendas de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Então vamos lá. O que é o benefício econômico futuro, afinal, segundo a norma CPC 4R1? Pode ser o incremento da receita de vendas, né? A empresa detém uma marca, comprou uma marca, ou ela tem uma patente, isso vai possibilitar o quê? Que ela tenha novos produtos, venda, isso incremente a receita de vendas. Pode ser uma redução de custos. Ela tem o quê? Ela tem um processo industrial que ela fez o registro e tal, e então ela tem esse controle, né, esse poder de limitar o acesso àquele processo industrial e aquilo vai reduzir o custo, é um benefício econômico futuro. Pode ser outros benefícios advindos do uso desse ativo, sei lá, desde que ela tenha
N situações aqui, que ela pode ser inicialmente, sei lá, o goodwill que ela tem lá, que ela pagou, né, que é um ativo intangível, ela tá o que ela vai ter benefícios decorrentes das sinergias, né, com aquela controlada, por exemplo, e aí, né, vou ter várias situações ali que possa trazer benefício. Mas sempre, um ativo não é só intangível, então um ativo, para ele ser reconhecido como ativo, ele tem que trazer o quê? Benefício econômico futuro, que pode ser o quê? Essas situações todas aqui, né, que ele falou. Porque se não tiver benefício econômico futuro, ele não é um ativo, ele passa a ser uma despesa, né? Ele vai ser, não vai ser reconhecido como ativo e vai ser uma vez só despesa. Vamos ver então, a gente viu que os benefícios econômicos futuros gerados por um ativo intangível pode ser o quê? Pode incluir receita da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Vamos à próxima questão. Com base nas normas brasileiras de contabilidade geral, NBC-TG, julgue os próximos itens, ou, no caso aqui, o próximo item, né? O reconhecimento inicial de um ativo intangível que tenha sido adquirido em separado deve ser feito ao custo, o qual deve incluir, entre outros elementos, os impostos de importação e os impostos não recuperáveis incidentes sobre a compra. Então, essa regra aqui, vocês vão ver que é muito parecido com a regra dos estoques, com a regra do imobilizado. Se você estudar, você vai ver que o custo daquele ativo não é só o que foi pago a título do ativo, ele vai incluir todo o resto, né, que está envolvido para colocar aquele ativo em condições de uso, né, na forma pretendida pela administração. Então, por isso, o pronunciamento técnico CPC4 vai dizer: o reconhecimento inicial de um ativo intangível deve ser pelo custo de aquisição, que vai incluir o quê? O preço de compra, somado do imposto de importação e demais tributos não recuperáveis sobre a compra, com dedução dos descontos comerciais e abatimentos. Então, imagine que a empresa comprou um software, e aí esse software foi, né, importado e ali tinha outros encargos sobre ele, vai somar esses outros encargos sobre ele. E outros custos atribuíveis à preparação do ativo para a finalidade pretendida pela administração. Então, de repente, esse mesmo software vai falar: olha, você comprou o software, mas para isso vai ter que ser instalado nos computadores e vai ter um custo isso, vai ter que contratar alguém que vai fazer a instalação, que vai deixar em condições de uso da forma que a empresa pretende. Então, tudo isso vai ser o quê? Somado no valor daquele intangível, tá? Então, essa é a regra que eu falei, que é uma regra que vai valer também no caso de outros ativos, né? Como a gente costuma ver. Vamos, então, né, está correto, né? O reconhecimento inicial de um ativo intangível que tenha sido adquirido em separado deve ser feito ao custo, que é a regra geral, né? O qual deve incluir, entre outros elementos, os impostos de importação e os impostos não recuperáveis incidentes sobre a compra. Está certo? Vamos agora à questão 7. Vamos aplicar esse conhecimento, né, que a gente acabou de ver. Um ente federativo adquiriu um software específico para controlar a distribuição de material escolar entre todas as unidades educacionais. O custo deste ativo intangível foi de 25 mil. Tem um custo de 25 mil, acrescido de 10% de tributos não recuperáveis. Então, a gente vai ter que somar, né, aos 25 mil mais 10%, mais 2.500, porque ele está dizendo que o tributo é não recuperável. Se o tributo fosse recuperável, não precisava preocupar, né, porque ele sairia do custo, né, viraria um ativo lá, um tributo a recuperar. Mas no caso é não recuperável, a gente soma no custo. Para garantir o pleno funcionamento do sistema, foram necessários ainda os seguintes recursos: pagamento a profissionais responsáveis pela instalação do sistema, R$ 4.000. Então, vou ter que somar isso aqui também. Custo de realização de testes, 1.800. Precisa de teste para funcionar o software?
Com certeza, né? Sem o teste, ele não vai fazer parte de todo esse processo de instalação. E outras despesas administrativas incorridas, R$ 500. Esse aqui não vai fazer parte do custo, tá? Outras despesas administrativas é despesa, né? Não vai ser somada ao valor do ativo, né? Então vamos lá. Após analisar essas informações, o gestor contábil do referido ente, sabendo que este espera a geração de benefícios econômicos a partir da implantação do sistema, deverá reconhecer o intangível no valor em reais, no valor, né, em reais de, vamos fazer o cálculo. Então, software, R$ 25.000. Soma os tributos não recuperáveis de 10%, R$ 2.500, mais instalação do sistema R$ 4.000, mais testes R$ 1.800, né? Vai dar, então, um custo de R$ 33.300. Então, está aqui a alternativa D, né? Vai ser esse custo, então, vai ser 33.300. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, que ativo intangível não é algo, né, tão complicado assim, mas como todos os assuntos, né, ele tem suas armadilhas, tem suas peculiaridades, tem que prestar muita atenção em questões de prova, tá? Você viu aqui, nessa ele colocou lá uma despesa ali meio, né, ali encoberta ali para dar, né, assim, para induzir o candidato a colocar a despesa como parte do custo, e a gente viu que não é verdade, né? Despesa, né? Ele já até deu a dica, né? Falou despesa não vai ser reconhecida no ativo. Tá? Então, continuando aqui, avalie o seguinte item: o ativo intangível gerado internamente, que se encontra na fase de pesquisa e ou de desenvolvimento, deverá ser classificado necessariamente pela entidade como ativo diferido até sua formação final. Vamos ver aqui o que a norma diz, né, sobre gastos com pesquisa e gastos com desenvolvimento. Pronunciamento técnico, CPC 4, R1, ativo intangível. Pesquisa é a investigação original e planejada realizada com a expectativa de adquirir novo conhecimento e entendimento científico ou técnico. Então percebe que aqui é o início da situação, então ele está fazendo uma pesquisa. Então a pesquisa ainda é o início, ele ainda nem tem condições de saber se aquilo vai gerar alguma coisa, tá? Ela é uma fase preliminar. Por exemplo, se está pesquisando ou prospectando algo, será que é possível fazer algo assim, fazer um motor com utilizando óleo de mamona para movimentar esse motor? Será que é possível? Será que outros biodiesel, que biodiesel que é possível, né, que é viável economicamente? Então é ainda uma investigação preliminar. Como essa investigação ainda é preliminar, não é nada aplicado, então os gastos com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa. Agora, desenvolvimento já é uma fase posterior, é onde se aplica, né? Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa ou de outros conhecimentos em um plano ou projeto visando a produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente aprimorados antes do início de sua produção comercial ou de seu uso. Então aqui eu já tenho, por exemplo, uma fabricante de aviões já desenvolvendo um novo avião, sei lá, um avião movido a álcool, tá? Então ela vai fazer lá aquele motor movido a álcool, ela já está o quê? Já está numa fase seguinte ali, já se pressupõe o quê? Se ela vai lançar aquele produto, ela já sabe o quê? Como ele vai gerar os recursos para ela, qual vai ser o benefício econômico ali, porque ela já está numa fase o quê? Posterior. Ela já está aplicando os resultados de uma pesquisa, ela viu que era viável, né,
aquele produto que ela está pensando em produzir e vender. Tá? Então, o gasto com o desenvolvimento, como é um estágio mais avançado, ele pode ser contabilizado como intangível. E o interessante aqui, né, que a gente pode confundir às vezes, é o seguinte, é, é que o intangível, tá? A gente falou que em regra ele ele não tem substância física, né? Ele é incorpóreo, mas olha só, quando a gente fala em desenvolvimento, às vezes a empresa fez o quê? Um protótipo, né? Ela está lançando um automóvel, ela tem um protótipo. Aquele protótipo vai ser o quê? Um intangível, tá? Então pode cair na prova o seguinte, dizendo ali que ela está na fase de desenvolvimento, que a empresa fez um protótipo, que era um carro, e esse carro ali, ele vai ser classificado no intangível, uma vez que a gente vai ver as condições que ele atendeu aqui, que vai ser, né, ele tem viabilidade técnica, a empresa consegue, né, estimar o custo para concluir, ela tem intenção de concluir aquele ativo, e aí, se você não conhece bem a norma, você vai pensar, poxa, mas um protótipo é corpóreo, né, físico ali, né, um carro, mas nesse caso aqui do desenvolvimento ele vai ser reconhecido no intangível. Então vamos ver as condições, né? Um ativo intangível resultante de desenvolvimento deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar os seguintes aspectos: intenção, viabilidade técnica e capacidade para concluí-lo e usá-lo ou vendê-lo, forma como irá gerar benefícios econômicos futuros, capacidade de mensurar com segurança os gastos durante seu desenvolvimento. Então aqui ele tem que atender o quê? Esses aspectos aqui para ser reconhecido como ativo intangível, tá? Então a gente viu que gasto com pesquisa é sempre despesa e gasto com desenvolvimento pode ser contabilizado no intangível desde que demonstre esses aspectos que a gente acabou de ver aqui. E depois, né, aqui também, né, caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento, de projeto interno de criação de ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa. Então, sempre que houver dúvida, se ela não consegue diferenciar, né, porque na prática é mais difícil, né, que na teoria é bonito, né, você fala, aqui é a investigação original é pesquisa, a aplicação dos conhecimentos adquiridos na pesquisa é desenvolvimento. Mas muitas vezes essa diferença é tênue, né? Quando que termina a pesquisa e inicia o desenvolvimento? Então, se houver dúvidas quanto a isso, se não se puder, né, diferenciar, então ele é considerado integralmente, né, na fase de pesquisa. E aí vai ser contabilizado como uma despesa. Tá? Então aqui não precisava nem disso tudo, né? Porque ele está falando que ele vai ser classificado como ativo diferido. Então, ativo diferido é para o pessoal que estudou contabilidade há mais tempo, né? Ele existiu antes da convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais. Hoje não existe mais diferido, né? Tem até um tratamento previsto para o diferido que tinha até então, mas novos diferidos não existem. Então, aqui já de cara a gente saberia que está errado, mas de qualquer forma que a gente viu aqui essa diferenciação entre fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Vamos agora aplicar, né, o resultado do nosso conhecimento adquirido, tá? Com essa questão de número 9. Então tá lá. No início de 2015, a empresa Pirangi SA começou a desenvolver um novo sistema para compras e vendas da empresa. Até o final do mês de outubro de 2015, a empresa ocorreu em gastos no valor total de 100 mil. Então, até o final de outubro, ela gastou 100 mil, tá, com esses gastos. Então, aqui ela não disse o que é, se é pesquisa ou desenvolvimento, mas a gente vai ter que concluir, né? A partir do mês de novembro de 2015, os gastos com esse sistema
passaram a atender os critérios de reconhecimento de ativos intangíveis. Opa, aqui a questão deu a dica, né? Falou, olha, a partir de novembro que ele passou a atender aqueles critérios todos, né? A empresa sabia que era viável terminá-lo, ela tinha intenção de terminá-lo, tinha como mensurar os gastos, né? De forma confiável, etc. Então, só a partir de novembro é que eu posso considerar que ele é o quê? Um ativo intangível. E ao final de dezembro de 2015, os gastos com o desenvolvimento do sistema desde o início, então desde o início de 2015 até dezembro de 2015 foi gasto 210 mil. Tá? Vamos ver então, depois que eu risquei tudo aqui, né? Vamos ver o que a questão pede. Ela diz o seguinte, olha que interessante aqui, vamos ver com o valor recuperável. Isso aqui é importantíssimo, tá? Sabendo que o valor recuperável do novo sistema no final de 2015 era de... Vamos voltar lá. Final de 2015 era de 120 mil, este aqui é o que? Valor recuperável. Ela quer saber qual é o valor do intangível. Então a gente vai achar agora o valor contábil dele, tá? Só que a questão não termina no valor contábil. O que eu vou ter que comparar? Chegamos lá no valor X do valor contábil. Se o valor contábil estiver maior que o valor recuperável, então ela vai reconhecer o valor recuperável, né? Dos dois o menor, né? Ela vai ser 120 mil. Se o que a gente encontrar for um valor menor do que 120 mil, menor ou igual, né? Aí prevalece o que? O valor contábil. Então vamos ver o cálculo aqui que a gente tem que fazer. Então, o que foi dito na questão? Que até 2015 a empresa gastou 100 mil reais. Tá? Até 2015 não, até outubro de 2015 ela gastou 100 mil reais. E a gente sabe que aqui era despesa. Por que a gente sabe? Porque a empresa disse que a partir de novembro apenas que se atendeu os requisitos para se considerar um ativo intangível, ou seja, que era gasto com desenvolvimento. E no final ela diz o quê? Que o total gasto desde o início até dezembro de 2015 foi 210 mil. Então aqui agora ficou fácil, né? Bom, se ela gastou no total 210 mil e até antes de ela começar a reconhecer como intangível ela gastou 100 mil, então o que ela reconhece como intangível, ou seja, o gasto na fase de desenvolvimento que atendeu aqueles critérios de reconhecimento, foi 110 mil, né? 110 mil, 210 mil. E aqui a gente já viu o quê? Que o valor recuperável é 120 mil. O que eu falei? Vai ter que comparar os dois, né? O valor contábil, que é 110 mil, com o valor recuperável. Como o valor contábil é menor ou igual ao valor recuperável, então vai prevalecer o valor contábil, que é 110 mil, tá? Lembrando também, né, que aqui na Qualis, quem ainda não viu, né, ou tem dúvidas, tem um vídeo também, tem um outro evento que eu trouxe falando sobre o que? Redução ao valor recuperável de ativos. Então, nesse caso aqui vai ser 110 mil, como a gente viu, né? Então, o valor reconhecido como intangível foi em reais, alternativa E, 110 mil reais. Vamos agora ver mais uma questão. Qual é essa questão? Questão do Sebrasp, acerca das contas e dos grupos patrimoniais de empresas comerciais. Julgue o seguinte item: as patentes, além de serem amortizadas contabilmente, são sujeitas à redução de valor em decorrência da avaliação de seus valores de recuperação. Então ele está falando o quê? Que além de amortização, ela vai ter uma redução ao valor recuperável, as patentes. Então vamos lá. Vamos nos socorrer do pronunciamento técnico. Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível com vida útil definida será registrado pelo custo, subtraído de amortização acumulada e eventual perda acumulada por redução ao valor recuperável. Olha só, um ativo intangível com vida útil definida vai ter o quê?
vai ser registrado pelo custo, a gente viu, né? Aquele custo vai somar outros gastos, mas vai ser subtraído da amortização acumulada e eventual perda acumulada por redução ao valor recuperável. Uma patente tem vida útil definida? Sim, tem. Então, o que eu vou fazer? Vou amortizar aquele valor, né? Então, vamos supor que a patente tem uma vida útil de 15 anos e ela está, inicialmente, foi reconhecida ao custo de 15 milhões, ela vai durar durante 15 anos, então o que a gente vai fazer? Todo ano eu amortizo 1 milhão, tiro 1 milhão ao final dos 15 anos vai ter uma amortização acumulada de 15 milhões, ela vai valer zero, tá? E também, fora isso, ela vai ter o quê? Essa avaliação ao valor recuperável, redução ao valor recuperável, de novo, né, falando, né, que tem um evento sobre valor recuperável de ativos, lá vocês vão ver o quê? Que, em geral, os ativos estão sujeitos a esse teste de recuperabilidade. Vai ter algumas exceções que a norma diz, né, por exemplo, estoques para revenda e tudo mais, ou estoques em geral lá, mas a gente vai ver, então, que no geral está sujeito ao valor recuperável. Agora, e se for um ativo intangível de duração ilimitada ou indefinida? Ele vai ser registrado pelo custo, não pode ser amortizado, estando sujeitos apenas à redução ao valor recuperável. Seria o caso do quê? Por exemplo, uma marca. Uma marca já não tem, né, uma vida útil limitada, nem definida, ela vai, né, enquanto a empresa se interessar pela marca, ela continua com a marca e vai, né, renovando, então ela vai ter esse uso. Nesse caso, eu não vou amortizar, né, porque a vida dela vai se perdurar no tempo, né? É diferente da patente que a gente viu que teria nesse exemplo que eu dei 15 anos. Uma marca, então eu não amortizo, só que ela está sujeita à redução ao valor recuperável. Vai ter que ser feito esse teste de redução ao valor recuperável, tá? E também eu vou dizer o goodwill, né? O goodwill é o quê? O goodwill, lembrando, né? Ele não vai ser amortizado, ele não vai ter um prazo que eu vou reduzindo o goodwill, não, né? O goodwill também só está sujeito ao quê? A redução ao valor recuperável, né? Ele vai ter esse teste de recuperabilidade. Então, essa questão, né, está correta. As patentes, além de serem amortizadas contabilmente, são sujeitas à redução de valor em decorrência da avaliação de seus valores de recuperação. Então, como última questão, vou colocar aqui uma questão aqui bem elaborada, aqui uma questão da FGV, para quem disse, né, que intangível é muito fácil, ele é fácil, concordo com vocês, é fácil, mas tem, né, que prestar atenção em alguns detalhes aqui, e essa última questão aqui para vocês, ela tem alguns detalhes aqui que a gente vai ter que prestar muita atenção. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Em 31 de 12 de 2011, a editora Ler comprou os direitos autorais sobre um livro por 800 mil. Então aqui ele teve direitos autorais, vai reconhecendo intangível, né, a partir de 31 de 12 de 2011 por 800 mil. O contrato tinha duração de 10 anos. Então ele vai amortizar esses 800 mil em 10 anos, né? Vai ser o quê? 10% ao ano. Então todo ano ele vai ter lá despesa de amortização 80 mil, debito despesa de amortização, né, 80 mil, credito amortização acumulada 80 mil, todo ano. Só que então ela vai fazer isso em 2012, 2013 e 2014. Quando chega 2014, eles fizeram o quê? Os contadores fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora nos anos remanescentes seriam de 490 mil. O que é isso aqui? Isto aqui vem a ser o valor recuperável, tá? Valor recuperável. Recuperável. Vai ser 490 mil. É que isso que já em dezembro de 2014. Depois ele fala, considerando que a editora utiliza o método da linha reta para amortizar seus ativos intangíveis, ele quer saber
a amortização acumulada em 31 de 12 de 2015. Então, a gente calculou uma amortização que era 80 mil ao ano até o final de 2014, e aí durante 2015 a gente vai calcular diferentemente essa amortização, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo, vou mostrar para vocês. Não é complicado, nada complicado, mas a gente vai ver, ó. Então, primeiro, deixa eu falar um pouco da lei, né? O que ela vai dizer? Artigo 183, Lei 6.404 de 76. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: os direitos classificados no intangível pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. A amortização registrada no intangível refere-se à perda de valor de bens incorpóreos cuja existência tenha duração limitada ou cuja utilização tenha prazo legal ou contratualmente limitado. Aquilo que a gente já viu pela norma contábil, né? Se ele tem duração limitada no tempo, eu amortizo para, né, reconhecer nessa perda de valor ao longo do tempo. A cota de amortização é determinada pela aplicação da taxa de amortização sobre o valor amortizável. Até aí tudo bem, né? Se é vida útil de 10 anos, então eu vou aplicar o quê? Qual que vai ser a cota? Vai ser 10%, né, que é a taxa de amortização sobre o valor, né? Se é 800 mil o valor amortizável dele, então é 10% sobre 800 mil, vai ser uma amortização de 10 mil, 80 mil, desculpa, por ano. Então vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Os direitos autorais, quando foi adquirido, era de 800 mil reais. Tinha uma vida útil de 10 anos, então a amortização anual vai ser 80 mil. E ela vai fazer isso durante o quê? 3 anos, né? Vai ser 2012 inteiro, 2013 inteiro, 2014 inteiro. Então, a amortização acumulada até 2014, até 31 de 12 de 2014, vai ser o quê? A amortização anual, né, que é de 80 mil, que a gente calculou, vezes 3 anos, né, que é 2012 inteiro, 2013 inteiro, 2014 inteiro, 3 anos, 240 mil de amortização acumulada. Se não tivesse mudado nada nas condições, a gente continuaria fazendo o quê? Amortiza 80 mil todo ano. Só que quando muda a condição, você vai ter que fazer um outro cálculo da amortização dali para frente. O que veio até 31 de 12 de 2014 é 240 mil. Mas dali para frente a gente vai ter que calcular diferente. Então mudaram as condições. Quais são as novas condições? O custo, que era 800 mil, né? Menos a amortização acumulada de 240 mil, em 31 de 12 de 2014 ela tinha um valor contábil de 560 mil. Mas o que a gente viu lá no enunciado? Que nessa data ele fez, o contador da empresa, fez um estudo e se chegou a um valor recuperável de 490 mil. Opa, peraí, se o valor recuperável é 490 mil, lembra que a gente faz uma comparação com o valor contábil 560, valor recuperável 490, vai prevalecer o menor. Então, como o menor é valor recuperável, eu tenho que reduzir o valor que está na contabilidade para 490 mil. Eu vou reconhecer uma perda de 70 mil, uma perda por desvalorização do valor de 70 mil. E o novo valor contábil vai ser o quê? 490 mil, que vai ser exatamente o valor recuperável, né? Já que ele é menor do que o anterior valor contábil. Então tá. Então agora eu vou calcular a amortização dos próximos anos com base neste novo valor contábil. Então, o novo valor contábil, 490 mil, vida útil remanescente 7 anos, né? Porque ele falou que era 10 anos de vida útil, e aí ele amortizou quando? 2012, 2013, 2014. Amortizou 3 anos, restam 7 anos. Então, vou amortizar 490 mil dividido por 7. Vou amortizar o quê? 70 mil por ano. Eu vou calcular a partir de 31 de 12 de 2015. Então, em 31 de 12 de 2015, que foi exatamente um ano, ele amortizou 70 mil, tá? E ele quer saber a amortização acumulada em 31 de 12 de 2015. Agora ficou fácil, né? Vai ser o quê?
70 mil, que é a amortização em 2015, mais a amortização acumulada até 31/12 de 2014, que a gente viu que era quanto? Nós calculamos 240 mil, né? Que era 80 mil por ano, vezes 3 anos. Então, a amortização acumulada até 31/12 de 2015 vai ser o quê? A amortização acumulada até 2014, que foi 240 mil, mais a amortização acumulada em 2015, 70 mil. Então, teremos uma amortização acumulada total no valor de 310 mil. Então, chegamos aqui à resposta, que é a alternativa B, 310 mil de amortização acumulada, tá? Então, essa é a última questão. Chegamos aí no final aqui, né, do evento, do que eu tinha que passar para vocês. Então, chamo a atenção de novo, né, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Qualis Concursos, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo evento, tá? Como eu já tinha dito, né, acessar o site da Qualis para baixar o material deste evento. Também nos sigam nas redes sociais. Importante também, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, é muito importante para a gente, para prestigiar, né, o trabalho da Qualis, para a gente continuar fazendo um trabalho de muita qualidade para todos vocês, para a gente buscar fazer o melhor a cada dia, né? Muito importante. Também, né, eu já disse antes, né, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele faz a diferença, é importante na sua preparação para o concurso, indique para os amigos, para aquele amigo que também está estudando para concurso, vai prestar o concurso, está estudando contabilidade. Tudo isso aqui é importante, né, para nós aqui, né, termos esse retorno e vocês, né, assim, espero que tenha sido muito útil para vocês esse evento, que vocês possam né, se preparar com uma qualidade cada vez melhor até a aprovação no concurso público almejado. Então, é isso aí, pessoal. Me despeço por aqui e bons estudos a todos.